da decadência do constitucionalismo liberal, certo? Eu parei exatamente nesse ponto. O que acontece? Eu dei uma olhada, né, no vídeo anterior, porque nesse período tive Covid, fiquei de cama e tive um monte de problema. E eu esqueci muita coisa, né? Eu tive que rever um pouco o vídeo anterior, da aula anterior, para saber onde eu tinha parado. Eu tinha parado justamente no ponto em que eu falava que o liberalismo clássico, né, aquele modelo de constitucionalismo liberal clássico, era um modelo de ausência de intervenção estatal. Esse modelo ele não conseguiu lidar com a cria dele. Né? Ao proteger a propriedade, ao garantir a segurança jurídica, ao proteger, ao estimular a inovação e a liberdade, a ausência de interferência estatal, o modelo liberal clássico ele incentivou a inovação. E não por outra razão a gente teve a Revolução Industrial no primeiro país que começou com esse aparato institucional de preservação da liberdade e da propriedade, que foi a Inglaterra. A Revolução Industrial ela gerou danos sociais, gerou benefícios de aumento de produtividade, mas, ao mesmo tempo, ela gerou alguns danos sociais gravíssimos. Né? E a solução para essa nova situação, o Estado ele não podia fazer, ele considerava as pessoas livres e iguais. Então, ela estava em patamar de igualdade para fazer as negociações dela. Então, quando o patrão dizia para um funcionário, olha, você vai trabalhar 16 horas, e se o cara disser que não quer, paciência, eu tenho outro lá fora esperando emprego. Né? É o chamado exército, ou reserva de contingência, conforme Marx dizia. Essa situação se tornou insustentável, porque a gravidade das crises sociais levou a convulsões sociais. Então, no leste europeu, é desencadeada a Revolução Soviética, de 1917, e no oeste da Europa, no ocidente da Europa, vamos dizer assim, há um movimento de reforma do modelo capitalista liberal, do constitucionalismo liberal, para que existem dois tipos de movimentos. Né? Existem os chamados modelos transformativos, que eles propõem você dinamitar as bases da sociedade e construir outra. Foi o que as revoluções socialistas tentaram fazer. Quais que eram as bases da economia liberal capitalista? A defesa da propriedade privada dos meios de produção, uma possível liberdade de negociação entre patrão e operário, e trabalhador. E Karl Marx identificava nisso aí uma taxa de exploração crescente na medida em que aumentava a produtividade da indústria. Então, eles entendiam que era preciso fazer uma total reformulação do modelo social, e isso é o que a gente chama de modelo transformativo. No Oeste, o que teve foi um modelo diferente, chamado afirmativo. Afirmativo no sentido de que a gente não vai dinamitar as bases da nossa sociedade, mas a gente vai fazer reformas. E aí a gente tem a encíclica papal Rerum Novarum, conclamando a um novo momento das coisas novas. Rerum Novarum quer dizer isso. Ou seja, é preciso se fazer alguma coisa para essa situação calamitosa de graves crises sociais. As pessoas saíram do campo e foram para a cidade para tentar uma vaga na indústria. Houve um processo de grande urbanização. Esse processo de grande urbanização ele leva ao caos, ausência de higiene, aglomeração de pessoas nos centros urbanos. Essas pessoas tentam emprego nas fábricas, se submetem a condições de trabalho dessas condições. Essas pessoas elas acabam se submetendo a essa situação e elas começam a se rebelar, elas começam a instituir um movimento grevista, né? E aí o capitalista, que não é bobo, ele olha para o leste, vê a Revolução Russa e ele diz, ou a gente muda, ou a gente vai rodar também, ou a gente vai ter a cabeça, né? A nossa cabeça vai ser dinamitada. O que acontece, gente? Inicia-se esse processo de transformação, né, afirmativo, na verdade, de afirmação. Afirma-se um modelo liberal, clássico, mas a gente reforma com incremento de direitos sociais. E aí vem a Constituição do México, de 17, a Constituição da Alemanha,
Weimar, de 1919, que começam a agregar dentro da Constituição alguns direitos sociais. Limitação de jornada de trabalho, justamente porque a jornada de trabalho era um momento de exploração muito claro, tá? Então, limitação de jornada de trabalho, previdência social, sistemas de proteção contra riscos sociais, tá? Antes não tinha nada disso. Ah, você se machucou na fábrica, você perdeu o braço, azar foi o seu, tá? Então, o sistema de previdência, o sistema de assistência, eu tenho algum, é porque eu não tem como botar o slide aqui, né? Mas eu tenho os livros, eu tenho um livro que ele traz os principais trechos das constituições do século XX, das principais delas. E se vocês olharem lá na Constituição da Alemanha, né, de Weimar, se vocês olharem na Constituição do México, vocês vão ver o direito à liberdade, o direito à propriedade privada, ou seja, aquilo que vinha do constitucionalismo liberal, porém agora com direito à educação, com direito à saúde, ou seja, com aquilo que promove o chamado constitucionalismo social. A partir de agora, o constitucionalismo se altera. Tá? E ele se altera porque agora o Estado não tem mais o dever apenas da inércia, tem um dever agora também da ação. Ele deve agir para transformar a sociedade, para corrigir as deficiências do mercado, certo? Esse processo ocorre na Europa, esse processo começa a ocorrer nos Estados Unidos da América. Eu falei na aula anterior sobre como que se deu a entrada de direitos sociais no constitucionalismo norte-americano, então não vou repetir, mas basicamente não foi com emendas constitucionais agregando esses direitos, mas sim com a mudança de postura da Suprema Corte, que antes entendia que essas leis sociais eram inconstitucionais, né, em uma época chamada era Lochner, caso Lochner versus Nova York, quando a Suprema Corte entendeu que uma lei do Estado de Nova York que limitava a jornada de trabalho dos padeiros era inconstitucional, tá? Então, quando vem o New Deal, Franklin Delano Roosevelt tenta colocar, né, para tentar amenizar a crise gerada com a queda da Bolsa de Nova York. Aquela queda da Bolsa gerou um período de recessão cíclica, ou seja, eu demito uma pessoa, a pessoa não consegue mais consumir, se ela não consegue mais consumir, não tenho como para quem vender, vou demitir outro, e aí eu entro num ciclo recessivo. E aí, baseado na doutrina econômica de John Maynard Keynes, Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, cria o New Deal, um novo acordo, um programa econômico para tentar quebrar esse ciclo de depressão econômica e fazer a economia voltar a girar. E ele encontra resistência na Suprema Corte americana, que entendia que a lógica dos pais fundadores, lá em 1787, 1789, era uma lógica de ausência de intervenção estatal na economia. Tá? E aí Franklin Delano Roosevelt entra em choque com a Suprema Corte, ameaça colocar novos ministros, e aí os ministros recuam, e com essa mudança de jurisprudência para aceitar leis de caráter social, é que a gente entende que nos Estados Unidos se inaugurou o constitucionalismo social. Então, a gente tem esses dois momentos. Tá? A gente tem esse momento com o ingresso de direitos sociais nas constituições, ou então, como no caso norte-americano, com a mudança da jurisprudência da Suprema Corte, tá certo? Gente, o que acontece nisso aí? E aí a gente vai encaminhar agora para o período neoconstitucionalista. Veja, no início do constitucionalismo europeu, eu não sei se eu falei isso na aula passada, mas eu preciso resgatar isso, tá? Existia, principalmente na França, uma desconfiança muito grande dos juízes. Por quê? Porque os juízes eles eram egressos da nobreza. Quando o movimento constitucionalista clássico ele surge com a teoria do que é o terceiro Estado, né? A base de CAAs, que queria colocar poderes na mão do povo, porque até então o poder estava com a nobreza e principalmente com a realeza. Esses poderes na mão do povo eles estavam alocados no parlamento. Tá? Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse como é delinear, não. Eu vou puxar a linha, tá? Só quero que vocês entendam isso. Então, era inconcebível no constitucionalismo europeu clássico, né, do liberalismo, era completamente inconcebível algum tipo
controle de constitucionalidade. Por quê? Porque a lei era fruto do parlamento. O parlamento é onde estava o povo, que na verdade era a burguesia, que ela queria controlar o Estado, ela queria controlar o direito. E aí Rousseau dizia, é a vontade geral, é a vontade de todos, né? Uma ideia de vontade geral. Vem da lei, vem do parlamento. Como um juiz que é egresso da nobreza, que é muito próximo da realeza, vai poder dizer que a vontade desse parlamento é inconstitucional. Era inaceitável isso, porque isso seria uma frustração dos objetivos da Revolução Francesa, que é o poder na mão do povo, o Estado de Direito, a lei controlando todo o Estado. Isso seria uma frustração desses objetivos. E aí, gente, para os europeus era completamente inconcebível. O que existia no constitucionalismo clássico europeu, moderno, era uma supremacia do parlamento e não a supremacia da Constituição. Esse é um ponto que eu quero que vocês gravem. Então, o que era a Constituição? Ela era uma mera exortação política. Ela era um documento que conclamava o parlamento e os poderes a aceitar aqueles valores. Mas ela não tinha força normativa. Ela não tinha capacidade de impor aos poderes o seu cumprimento. Ela por conta própria. Então, a gente não tinha força normativa da Constituição. A gente não tinha jurisdição constitucional, ou seja, um tribunal com capacidade de dizer que um ato do poder público, seja ele do executivo ou do legislativo, viola a Constituição e por isso é nullo. Nos Estados Unidos da América, esse movimento não se faz dessa forma. Por quê? Porque os americanos, por duas razões principais. Primeiro, os americanos eles não tinham desconfiança dos juízes, eles tinham desconfiança do parlamento, porque foi o parlamento inglês quem estabeleceu os impostos confiscatórios que acabaram levando à independência dos Estados Unidos da América. Foi o parlamento inglês que, através da tributação, violou o direito de propriedade dos americanos. Então, a desconfiança deles era com o parlamento, não com os juízes. Então, Thomas Jefferson chegava a dizer que 166 pessoas podiam ser tão tiranas quanto o mundo. Segundo ponto, os Estados é preciso entender como os Estados Unidos da América nasceram. Eles eram colônias autônomas, quando elas se juntam, conseguem a independência, ou seja, conseguem vencer a Inglaterra, se tornarem independentes, e aí eles formam, primeiramente, uma coisa chamada confederação. O primeiro documento constitucional deles chama-se Artigos da Confederação. A confederação é um desenho, né, institucional que já existiu na antiguidade. A Confederação Helvética, na Suíça, de Delfos, na Grécia, já existiam várias confederações. E todas elas têm o mesmo problema. O que acontece? A necessidade de união daqueles entes autônomos, ela é frágil. Porque se, de um lado, eles precisam estar juntos para enfrentar inimigos externos, se essa união não tem poderes suficientes para se impor, ela tende a ruir. E isso aconteceu com todas as confederações. Pelos artigos das confederações americanas, a União precisava de doação, cotas dos estados. E aí tinha estado que dizia, olha, hoje eu não vou pagar, hoje eu estou sem dinheiro. E aí acabava que a União, para se sustentar, ela acabou vendendo ativos e tudo mais. E aí, 10 anos de confederação, eles pararam para se reunir, né, na Filadélfia, para elaborar uma reforma dos artigos. Só que nessa elaboração de reforma, eles pensaram o seguinte, os delegados pensaram, gente, a gente tem que construir uma coisa nova, porque do jeito que está, vai ruir. Esse edifício institucional ele vai ruir. A gente tem que estabelecer um poder central com mais força, com poder de tributação, com poder de ter um exército próprio, com poder de ter uma polícia própria, com poder de ter um poder judiciário próprio. A gente precisa construir algo com mais força. E aí, gente, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque vocês vão entender agora muita coisa do nosso modelo constitucional a partir desse desenho. O que acontece nos Estados Unidos da América? Eu tenho que arrumar um jeito
de juntar os interesses de estados que têm interesses divergentes. Veja, Nova York era populoso e rico. Delaware já era pobre. Rhode Island era pobre e pequeno. E aí eu pergunto, como eu vou construir um sistema que atenda o interesse de todos eles? Por quê? O grande, ele não vai querer perder o poder. E o pequeno não vai querer ter um poder pequeno, proporcionalmente pequeno a ele, se não ele vai ser engolido pelo grande. Por outro lado, os americanos, eles tinham uma desconfiança muito grande do poder popular e restrito. Eles tinham uma desconfiança muito grande da chamada tirania das maiorias, ou tirania das massas, certo? Então, eles queriam criar um modelo que filtrasse a vontade popular. Por isso que, quando a Constituição americana foi feita, a principal crítica que foi feita sobre ela é que existia pouca democracia nela. Eles tiveram que fazer um arranjo que é chamado de um grande compromisso. Como é que foi esse arranjo? Olha, de um lado, a União vai ter poder de tributação, tá? Beleza. Eu olho para o meu povo e o povo diz, o povo que já tinha recebido de herança dos ingleses aqueles valores que estavam na Magna Carta, o povo diz, sem representação, não tributação. No tributation without representation. Isso é um princípio da Magna Carta. Então, como que eu tenho que atender uma parte desse anseio popular de ter uma representatividade? E aí o que eu faço? Eu crio uma Câmara dos Deputados com representação cujos membros entram pelo voto do povo. Atingir o interesse do povo. Nenhum tributo vai ser criado sem o aval dos representantes do povo. Mas é preciso filtrar a vontade popular. Eles tinham vários exemplos na história, e eles tinham um exemplo muito recente que era atual para eles. Em Rhode Island, no estado de Rhode Island, os devedores tomaram o poder por eleição, né? E o que eles fizeram foi atacar o crédito. Eles começaram a dizer que um determinado papel poderia ser pago com um papel de valor menor e parará e tal. Além de atacar o crédito, eles começaram a atacar os credores. E aí, o que eles fizeram foi uma perseguição aos credores. Os credores saíram do Estado. Sem crédito, a economia não rodava. E acabou eles tendo uma crise econômica fortíssima, com uma hiperinflação e tudo mais. E aí, Madison, que é um dos artistas da Constituição, olhava para isso e dizia: está vendo o que é a vontade popular sem controle? Está vendo o que é? Isso vinha desde Platão, tá? Platão tinha esse medo da democracia. Então, olha o que é a vontade popular sem filtro. Então, eu não posso dar controle total ao povo. Eu tenho que construir uma coisa que harmonize. Então, o Senado, os senadores não eram eleitos pelo povo, eram eleitos por representantes da Assembleia Legislativa de cada estado. Agora, vejam a articulação que eles fizeram. E o presidente também não era eleito pelo povo. Depois houve uma reforma constitucional que fez com que o presidente fosse eleito através do modelo que a gente conhece hoje de colégio eleitoral e que permitiu que os senadores fossem eleitos diretamente pelo povo depois. Mas no início não era. Mas o que eu quero chamar a atenção é para esse início. Veja, como eu agrado o Estado grande, como eu agrado o Estado pequeno. Eu crio uma segunda Câmara, que é o Senado, em que cada Estado vai ter 2 representantes. Eu estou agradando os pequenos, porque os pequenos podem se unir, porque eles são minorias, eles podem se unir e barrar, porque o Congresso precisa da aprovação das 2 casas, uma pretensão do Estado grande. E como eu agrado o grande? Com a Câmara. Porque se quanto maior a população, maior o representante, os estados mais populosos vão ter mais representantes na Câmara dos Deputados. Tá? Então, vejam, por uma só via, eu estou costurando um acordo aqui. Vejam,
Os estados pequenos, eles não queriam perder poder porque eles eram escravocratas. E os grandes, que não eram escravocratas, eles não podiam acabar com a escravidão porque o Senado vetava, não passava pelo Senado. Então, o empoderamento da maioria dos estados, ou da minoria representada pelos estados pequenos, foi um instrumento, no modelo americano, que levou a uma tirania da minoria contra uma outra minoria, que eram os negros. Entende? Por isso que esse modelo é muito criticado e é o modelo que nós adotamos. Então, para a gente nunca teve um problema muito sério, mas é um problema que São Paulo, com seus 20 não sei quantos milhões de habitantes, tem 3 senadores, da mesma forma que o Acre, com sua população extremamente reduzida. O voto de um acriano para o Senado vale muito mais que o voto do paulista. Certo? Então, agora, vamos um pouco além. Eles chamavam esse modelo de republicano, né? Em que eu tinha a vontade do povo passando por filtros para impedir a tirania da maioria. Mas, a um só tempo, eu tinha que, através do povo, controlar o governo. Por isso, eles estabeleceram que a Câmara dos Deputados vai ser renovada de 2 em 2 anos com a totalidade das suas cadeiras. A gente tem de 4 em 4. Toda eleição para a Câmara dos Deputados é geral. Por quê? Porque eu tenho que ter o contato de um espaço curto entre o povo e o representante. Ele não pode ficar muito tempo, porque senão esquece de quem botou ele lá. Ele precisa da renovação do mandato, ele precisa prestar contas o tempo inteiro, senão ele não volta. E por que o Senado não muda todo de uma vez? Já se perguntaram isso? Por que o Senado deles é 1/3, 1/3, 1/3, e o nosso é 1/3 e 2/3? Vocês já se perguntaram por que a idade para ser senador é 35 anos e a idade... 35 ou 30, gente? Acho que é 35, né? 35. E a idade para ser deputado federal é 21 anos? Vocês já se perguntaram por quê? Porque a Câmara dos Deputados é o espaço de representatividade do povo. E o Senado é o controle dessa representatividade. Então, vamos imaginar aqui, que surgiu um canto novo da sereia. Uma nova política, uma política nova, e ela está ganhando força na sociedade, e ela está conquistando os corações, né? Mas ela pode ser uma facção, é isso que os americanos chamavam. Facção era aquele movimento que parecia ser a favor da vontade, né, do interesse público, mas não era. Ele dissimulava um interesse privado por trás contra os princípios constitucionais, vamos dizer assim, contra a ordem constitucional. Imagine que essa facção começa a ganhar poder, começa a ganhar adeptos, e ela vai operando na base da emoção, parará, parará. Ela vai conquistar a Câmara dos Deputados, porque ela se renova de uma vez. E a Câmara dos Deputados, a idade é menor, porque ela tenta representar o povo, mas eu parto do princípio que o Senado vai controlar. Então, para o Senado, essa facção não conquista ele de uma vez. Ela vai precisar de um tempo para conquistar ele todo. Porque ele não vai ser renovado de uma vez só. E tem mais. Para ser senador, a exigência de idade é maior, porque eu pressuponho que os mais velhos, eu pressuponho, não quer dizer que é verdade, por serem mais maduros, eles têm mais capacidade de não caírem no canto da sereia. Os jovens caem fácil. Os jovens podem cair fácil numa discussão ou numa ideia teoricamente revolucionária que eles não percebem que vai fazer mal. Mas os mais velhos, não. Então, vejam por que o nosso sistema de elegibilidade para a Câmara e para o Senado é diferente. Porque o Senado era para controlar o ímpeto, né, que viesse da Câmara dos Deputados. Essa é a lógica desse modelo. Gente, quando os americanos constroem o sistema deles, voltando à aula propriamente dita, o medo dos estados era que esse novo ente,
chamado União, nesse novo modelo chamado Federação, que nunca existiu antes, que essa União avançasse sobre os estados e tomasse o poder deles, através do Congresso Nacional. Então, vejam a dupla desconfiança dos americanos. Eles já não confiavam no parlamento. E os Estados-membros não confiavam ainda mais no parlamento do Congresso Nacional, da União. Por isso que os senadores eram eleitos por representantes dos estados. Depois que passou a ser por representantes do povo. Mas no início era dos estados, era para tentar controlar. E aí, os estados, eles diziam, e qual a minha garantia de que essa união não vai interferir aqui? A garantia é que na Constituição está se dizendo que ela tem poderes explícitos, os poderes que são delegados explicitamente. União, você só pode fazer isso, isso, isso e isso. Aos estados, beleza, tudo bem. Mas quem garante que a Constituição vai ser respeitada pelo parlamento? E aí foi que eles disseram, é preciso que um órgão não eleito controle o parlamento para fazer com que a Constituição seja válida. E é por isso, gente, que nos Estados Unidos da América, a Constituição, desde o início, teve força normativa. É por isso que lá em 1790, no caso Marbury versus Madison, 1791, por aí, se declarou a inconstitucionalidade de uma lei do parlamento, que no âmbito das cortes estaduais já era aceitável. Então, vejam, eu tenho no modelo americano um modelo que promove a supremacia da Constituição e eu tenho no modelo europeu um modelo de supremacia do parlamento. Tá? Pegaram até aqui? Pegaram até esse ponto? Porque ele é fundamental para a gente entender o próximo passo, certo? Vejam, quando os americanos lá, a Suprema Corte, na era Locke, começa a invalidar leis de intervenção estatal, os europeus olham para eles e riem. Olha que baboseira, é o governo dos juízes. Os juízes é que governam lá. Só que acontece, com a derrocada do pensamento do liberalismo, lembre, o liberalismo ele é individualista, ele é uma proteção do indivíduo, é uma valorização do indivíduo. Com a derrocada desse pensamento e o crescimento de uma lógica de valorização do pensamento social, ou seja, de que a comunidade é mais importante que o indivíduo, isso tomou caminhos diversos lá na Europa. Por quê? Se você pegar um trecho eu tenho no livro de Dignidade Humana do Sarmento, ele coloca lá o trecho em que Mussolini fala que o liberalismo e o seu homem abstrato, que é um homem imbecil, que é um homem que não existe, é uma imbecilidade, porque, na verdade, só existe liberdade dentro do Estado. Contra o Estado não se pode fazer nada. Então, o enfraquecimento do discurso liberal, a partir do crescimento do Estado social, o enfraquecimento do discurso de valorização do indivíduo, do discurso sobre a importância de proteger o indivíduo contra a tirania coletiva, isso vai enfraquecendo, e se de um lado consegue se respeitar isso, em outros não. E aí eu tenho a ascensão dos estados totalitários do nazifascismo. Graves crises sociais, discurso populista, um foco total na recuperação econômica. Mas ali é um outsider, a gente controla ele, né, e tal. E aquele cara começa a ganhar poder, e aí ele chega, atinge uma maioria no parlamento, e a partir desse momento que ele atinge essa maioria, ele começa a perseguir a minoria, até que o parlamento alemão edita uma lei em 1933, uma lei chamada Lei de Habilitação, que delega poder ao Führer, delega poder a Hitler. Dentre os poderes, delega a ele o poder de, ao editar um decreto, poder contrariar a Constituição. O parlamento fez isso. E não existia a Corte Constitucional para dizer que isso era inconstitucional, porque a supremacia era do parlamento. Olhe o paradoxo.
Na Revolução Francesa se pensou na supremacia do parlamento para controlar o poder. No movimento totalitário, foi através da supremacia do parlamento que se deu poderes absolutos ao chefe do executivo. Vejam que ironia se não fosse trágica. E aí vieram, né, pouco antes já tinha vindo as leis de Nuremberg, que eram leis discriminatórias contra os judeus e tudo mais. E, sinceramente, tá, gente, falando com sinceridade, eu não acho que uma corte constitucional na Alemanha pudesse ter impedido o nazismo, porque foi um movimento muito forte. Ele nasce de uma crise econômica muito forte, da humilhação com o Tratado de Versalhes, é um movimento social muito forte. Mas talvez pudesse ter uma chance se lá no início essas leis fossem sendo declaradas inconstitucionais, tá? A ponto daquela estrutura de poder não se formar. Talvez se ela fosse matada no início, talvez se tivesse uma chance. Não sei, tá? Mas a verdade é que quando o nazismo cai, surge a necessidade de se reforçar o constitucionalismo, e isso é o nascimento do movimento neoconstitucionalista. Tá? Estou encaminhando já para o final da aula, mas vejam quais são, segundo o ministro Barroso, no seu livro Direito Constitucional, os marcos do constitucionalismo. Marco histórico, Segunda Guerra Mundial. É após ela que surge esse movimento. Marco filosófico, pós-positivismo, é a superação de uma ideia de que tudo que é direito é justo. Tudo que é direito é válido, desde que cumpra um procedimento previamente estabelecido. É a superação disso. Lembrem de Dostoiévski, na fala de Kirillov, o personagem Kirillov. Lembrem-se de Nietzsche, quando eles falam: se Deus não existe, então tudo é permitido. Kirillov fala: se Deus não existe, então eu sou Deus, porque a minha liberdade é suprema, porque não existe moral. O positivismo jurídico, até aquele momento, quando ele diz que o direito não deve ter conexão com a justiça, ele está dizendo que a justiça não existe. E se ela não existe, então tudo é permitido. Os atos de execução de judeus estavam amparados em ordens legais. E é isso o que os julgados em Nuremberg diziam. É isso que Eichmann dizia quando foi julgado pela corte israelense. Eu cumpri a lei. É isso que Rudolf Höss falou quando ele executava a chacina, né, o genocídio lá em Auschwitz. Que eu cumpri uma ordem do Führer, e essa ordem era legal. O parlamento deu poder ao Führer para que essa ordem estivesse, inclusive, acima dessa. Então, era preciso superar isso. Era preciso reconectar o direito com uma lógica de moral, uma lógica de justiça. Essa reconexão, ponto importante para vocês, não é absoluta, não é uma reconexão forte, porque eu perco segurança jurídica se eu digo que só é válida uma lei que é justa. Porque o justo para mim pode não ser o justo para você. O justo para um bolsonarista não é o mesmo que o justo para um petista, e por assim vai. Então, ainda, fórmula de Herbruch, ainda que injusta, o direito deve ser cumprido em face da segurança jurídica. Porém, quando ele ultrapassa a injustiça extrema, ele perde o caráter jurídico. E é isso que é o não positivismo ou pós-positivismo. O pós-positivismo é a reconexão fraca, não forte, entre o direito e a moral, para dizer que com a injustiça extrema não é direito. É por isso que o que eles fizeram lá na Alemanha nazista não era válido juridicamente. É por isso que os guardas do Muro de Nuremberg, quando atiravam do Muro de Berlim, quando atiravam nas pessoas que tentavam pular o muro, amparado na lei da Alemanha Oriental, esses guardas cometeram crimes e foram julgados após a reunificação, com a lógica de que nem tudo é permitido. A injustiça extrema não é permitida. Isso é uma mudança do paradigma filosófico. A gente sai do positivismo para um momento de pós-positivismo. O pós-positivismo ele faz uma outra coisa. Ele joga na Constituição valores objetivamente considerados.
E é desses valores que a gente muda completamente o constitucionalismo. Por quê? Esses valores são valores só objetivos, isso gera a chamada dimensão objetiva dos direitos fundamentais. O Estado e a sociedade devem respeitar aqueles valores. Logo, se não é meramente um direito subjetivo, se é um valor objetivo, o Estado pode impor aqueles valores contra a minha vontade. Por exemplo, exigindo a obrigatoriedade da vacinação. Porque a obrigatoriedade da vacinação não é apenas. Se a pessoa disser, olha, eu moro só, eu moro isolado, e vacinar. O Estado diz, você tem. Caiu, gente, aí? Eu Vocês moro estão me só. ouvindo? Travou? Eu só ouvi até a parte que fala assim, eu moro só. Tá, é porque eu recebi uma chamada que eu tive que dar end, aí dá uma cortada, mas estou voltando. Tá. Imagine que o cidadão diga, eu moro só num sítio, eu não me encontro com ninguém, tá? Então não passo o coronavírus para ninguém. E eu não quero me vacinar. O Estado pode obrigar. Por quê? Porque o Estado tem um dever com o valor vida, com o valor saúde. E ele pode impor esse dever contra a vontade do indivíduo. É da dimensão objetiva dos direitos fundamentais que decorre da inclusão na Constituição desses valores, que decorre do pós-positivismo, é a obrigação da própria sociedade de respeitar esses direitos. Nasce daí a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que vocês já conhecem. Então, o marco filosófico do neoconstitucionalismo é o pós-positivismo. E quais são os marcos teóricos? Segundo Barroso, e pelo caminhar que a gente trabalhou aqui na aula, dá para vocês entenderem bem. Primeiro, força normativa da Constituição. Por quê? Porque antes ela não tinha força normativa, ela não era norma, ela era uma exortação política. Força normativa da Constituição gera o quê? Supremacia da Constituição. Dois, expansão da jurisdição constitucional. A criação de cortes constitucionais não eleitas com a incumbência de garantir essa força normativa, com a incumbência de obrigar o Estado a respeitar a Constituição. Terceiro marco, agora que eu tenho valores objetivos, eu não tenho regras jurídicas, como no Código Civil. Eu tenho valores objetivos, cuja interpretação é complexa. Ela entra em conflito. Como diz o Alexis, os princípios são mandados de otimização, de se aplicar na maior incidência possível. Eles vão entrar em conflito. Eu preciso de uma hermenêutica nova. Eu preciso da nova hermenêutica. Eu preciso dos métodos concretistas, tópicos, hermenêutico concretizador, né, científico, espiritual. Então, tudo isso, essa nova hermenêutica, é para lidar com esse fenômeno novo gerado com a inclusão de valores objetivos na Constituição. Porque a literalidade, a finalidade, já não são mais suficientes para resolver a incidência. E isso, gente, gera uma consequência muito grande, que é uma disputa pelo poder. Porque quem controla a Constituição, quem a guarda, é o Judiciário, com uma nova hermenêutica, com um modelo de constitucionalismo que obriga o Estado a agir. Eu empoderei o Poder Judiciário. Se no liberalismo clássico eu empoderei o parlamento, se no constitucionalismo liberal eu empoderei o parlamento, se no constitucionalismo social eu empoderei o Poder Executivo, porque ele tinha que fazer para transformar a realidade, no neoconstitucionalismo eu empodero o Poder Judiciário. E aí surge a disputa de quem diz o direito. Quando o Poder Judiciário faz aquilo que ele entende que a Constituição manda fazer, contra a vontade das maiorias, quando ele fazia como mero legislador negativo, talvez. Mas quando ele diz, olha, eu não posso ser apenas controlador das ações do Estado, porque a Constituição demanda que, em algumas situações, ele age. Então, eu tenho que controlar também as omissões do Estado. E aí, quando ele passa a ser legislador positivo, por causa dessas omissões,
ele é acusado de ativista. Quando ele cria o tipo penal contra a discriminação, contra a homofobia, transfobia, parará, ele diz que, enquanto o parlamento não fizer esse tipo, vai se aplicar a lei do racismo, as pessoas gritam, algumas pessoas gritam, mas o que ele está fazendo é um poder que lhe foi dado por esse movimento neoconstitucionalista. E vejam só como é muito clara a relação histórica. Onde o neoconstitucionalismo avança? Nos locais em que a gente teve estado de exceção, ditadura e graves violações de direitos humanos. Espanha, ditadura Franco. Portugal, ditadura Salazar. África do Sul. Quando, na Segunda Guerra, o pacote que foi criado pós-Segunda Guerra é todo o processo de democratização vai botar esse modelo aqui de cortes constitucionais para evitar um novo nazismo, para evitar um novo fascismo. Então, Japão, corte constitucional. África do Sul, teve o apartheid, corte constitucional. América Latina teve ditadura, cortes constitucionais com poder ampliado, com a jurisdição ampliada. Não é mais só o PGR que entra com a DI, agora tem um amplo rol de legitimados. Poder maior para o Supremo Tribunal Federal. Né? Direitos fundamentais que têm que ter aplicabilidade imediata. De fato, o Supremo passou muito tempo numa postura de inércia, ainda em decorrência do modelo anterior. Mas ali, para o começo do ano 2000, o Supremo começa a mudar a sua postura em relação à efetivação desses direitos fundamentais. Então, hoje a gente já tem o Poder Judiciário determinando que o Poder Executivo realize obras de reforma de presídio, de reforma de hospital, coisa que era inaceitável antes, porque entendia-se que violava a separação dos poderes. Hoje se entende, não, Poder Executivo, a Constituição não te deu uma carta branca, não, um cheque branco, não. Ela te deu obrigações prioritárias. Cuidar da infância é uma obrigação absoluta. Então, se tu não quer fazer isso, você não pode não querer. Você tem que demonstrar por que você não está fazendo. E essa demonstração tem que ser a partir... Não pode ser uma defesa genérica, como diz o STJ. Tem que ser uma defesa concreta. Me mostra o teu orçamento. Com o que tu está gastando? Tu está gastando com show? Tu está gastando com carnaval, mas não tem seringa no hospital? Tá? Enfim, gente, esse é o processo da trajetória até o momento atual. Hoje, a gente vive uma disputa de poder sobre quem tem que dizer o direito. Os juízes não eleitos ou o parlamento, que está o representante do povo. Que estão os representantes do povo. Cujo, se o povo não gostar, teoricamente ele troca. Não estou falando aqui de déficit de legitimidade, não. Tá? Mas estou trazendo a questão do ponto de vista teórico. Quem tem que dizer o direito? Essa é a grande disputa. Quem diz o direito comanda a sociedade. Esse projeto de comando da sociedade, ele ressurge com a criação do Estado Nacional e, posteriormente, do Estado de Direito. Na Idade Média, a gente não tinha isso. A gente tinha um direito costumeiro que nasce naturalmente das relações sociais. O rei, o príncipe, quando ele fazia um código, ele não criava o direito. Ele traduzia os costumes existentes. Então, quando a burguesia precisou controlar o Estado, mudou a lógica e ela encontrou no parlamento local onde ela ia se alojar e, a partir dali, ela iria controlar o Estado. Com a crise do constitucionalismo, surge a necessidade de alocar o limite do que a burguesia, do que o parlamento vai dizer, num poder não eleito. Tá? Esse é o caminho e essa é a disputa. Então, hoje, quando a gente vê reclamações de que o Poder Judiciário está com um ativismo, é de quem, teoricamente, poderia ter o controle do parlamento, mas não tem o judiciário. Se fosse o contrário, se esse grupo não tivesse o controle do parlamento, mas tivesse do judiciário, ele não acharia ruim o ativismo e vice-versa. Porque o judiciário acaba sendo o local em que as minorias encontram proteção. Certo? Gente, é isso. Quase uma hora de aula.
Foi uma aula complementar, né, da aula anterior, que na aula anterior ficou muito difícil, né, fazer tudo em uma hora. Queria que vocês tenham alguma pergunta para fazer, se vocês tiverem, é hora de fazer agora. Espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo dar outras aulas no curso, tá? Vou trabalhar umas partes mais filosóficas também, liberalismo, comunitarismo, republicanismo, mas só ano que vem, né, que agora eu preciso descansar um pouco. O recesso começou e eu estou muito cansado mesmo, né? Mas eu não podia deixar essa aula de complementação para o próximo ano, certo? O Wander perguntou o seguinte: podemos dizer que o fim da Segunda Guerra... Deixa eu ver a pergunta aqui, ela apagou, tá? Só um minuto. Como é que eu vejo, gente? Eu sou meio analfabeto aqui. Peraí. Professor, eu vou ler ela aqui. Boa noite, professor. Tá. Podemos Boa dizer que o noite. fim da Segunda Guerra Mundial deu início ao neoconstitucionalismo? Sim, a Segunda Guerra Mundial é um marco histórico do neoconstitucionalismo. É o momento em que se percebeu que o constitucionalismo falhou, certo? Agora, vejam, esse movimento ele não é linear, certo? Como tudo na história. Porque, se vocês perceberem, na Inglaterra não tem corte constitucional capaz de invalidar um ato do parlamento, porque eles nunca passaram por uma ditadura. A França não tem corte, acabou de fazer uma corte constitucional, né, tem pouco tempo, e ela, pela primeira vez, estabeleceu um mecanismo, né, dentro do processo em que seria possível o Poder Judiciário afastar uma lei. Pela primeira vez, coisa muito recente. Tá? Muito recente. Mas porque a França também não passou por uma ditadura. Então, aqueles países que sofreram o horror, seja de um regime totalitário, seja de uma ditadura, eles sentiram a necessidade de uma proteção maior, de um desenho institucional capaz de tentar frear. Tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, o Supremo agindo o tempo todo, brecando algumas coisas do Poder Executivo, é uma tentativa de frear alguns projetos, algumas coisas mais totalitárias. Se ele vai conseguir frear ou não, é mais 500. Eu acho que freia porque a sociedade nossa está dividida. Né? A gente tem pró-governo, contra-governo, a gente tem uma divisão muito grande, e nenhum governo se impõe quando ele não tem uma maioria. Tá? As instituições privadas e públicas ainda oferecem resistência. Certo? Se tivesse uma maioria de 80%, ele ia passar o trator. Certo? Ia realmente passar o trator. E eu acho difícil a Corte Constitucional ter capacidade de segurar numa situação dessa. Imagine 1 milhão de pessoas na porta do Supremo querendo jogar pedra na janela do Supremo. Imagine o Exército, né, dizendo que vai tirar os ministros lá à força. Não segura. Não segura. Tá? Mais alguém, gente? Adílio? Uma pergunta? Eu ia perguntar, professor, que você falou o início do neoconstitucionalismo, mas aí o colega aí já antecipou a minha pergunta. Eu acho que é isso mesmo. Muito obrigado. Por nada, meu querido. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Jéssica, André, Davi, Brena, Ana Silvia, outro Davi. O Wander já fez pergunta. Mais alguém tem pergunta? Não, professor, ninguém tem pergunta mais não. Se o senhor quiser ficar desligar, fica à vontade, tá? A gente agradece muito a sua aula. Pessoal, eu queria agradecer muito, tá, a oportunidade. Para mim é muito legal bater esse papo com vocês, trocar um pouquinho de conhecimento, né? Eu espero que ano que vem a gente dê continuidade, tá? É uma forma que a gente encontra de passar um pouco que a gente sabe, né? E ajudar vocês nessa caminhada, tá bom? Agradeço muito. Ótimas festas, né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Se cuidem que essa pandemia está aí. Eu fui vítima dela, cheguei... Quando o vírus chegou em mim, eu disse, cara, ele não está mais perto, ele já chegou. Então, assim, cuidado no Natal. Eu sei que a gente está morrendo de vontade. Eu, por exemplo, estou morrendo de vontade de dar um abraço ao meu pai, à minha mãe, mas não pode, né? Tem que esperar essa vacina aí. Então, segura a ansiedade, gente, e, né? Se Deus quiser, ano que vem vai estar tudo certo. Vai fazer outra aula, vai se ver, vai estar todo mundo bem, tá bom?
Boas festas, Muito professor. obrigado, professor. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Obrigada, professor. Um beijo, pessoal. Beijo, boas festas. Vocês Tchau, também. tchau. Grande abraço. Tchau.